Olá, graça e paz. Eu imagino que você está sendo surpreendido, né? E muitas pessoas são quando nós começamos a ensinar a respeito desse assunto da prosperidade bíblica e a responsabilidade enquanto prosperamos. Porque muitas pessoas parecem que leem o Novo Testamento e atropelam esses textos e não veem essas verdades. Eu espero que você esteja conseguindo enxergar essas verdades e isso leve você a ser mais praticante nessa questão da responsabilidade para com o uso correto do dinheiro. Bem, nós vamos agora expor 1 Timóteo 5, 17 e 18, dando continuidade ao vídeo de ontem, expondo esse versículo na versão amplificada, que diz assim: Deixem que os presbíteros que cumpram os deveres do seu ofício bem sejam considerados duplamente dignos de honra e com adequado suprimento financeiro, especialmente aqueles que trabalham fielmente na pregação e no ensino. Entendemos ser cruel não dar o dízimo quando somos ensinados, edificados, aconselhados e amados por uma igreja local. A Bíblia dá a entender que, na verdade, é um abuso e uma atitude feia receber bens espirituais e deixar aqueles que nos compartilharam esses bens se virarem para conseguirem bens materiais, pois, afinal de contas, eles também precisarão. Como disse Paulo, talvez eles precisem de um cônjuge, talvez tenham uma família e mesmo assim está lá pregando e ensinando a palavra de Deus. A discussão aqui não é sobre a qualidade do presbítero, mas sobre o cristianismo dos ouvintes. Foi para isso que Deus estabeleceu o princípio espiritual do dízimo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, nos encheu de abundância, forças e recursos para enriquecermos o quanto conseguirmos. Mas, se não aprendermos a colocar nossa conquista em prol do Evangelho, estamos invertendo gravemente as coisas. É impossível manter a bênção de Deus operando a nosso favor quando somos movidos por egoísmos, mesquinhez e indiferença à necessidade do próximo e principalmente aos da família da fé. Por outro lado, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas dá o testemunho de que Deus pode confiar em nós e de que reconhecermos que Ele é a fonte inicial de tudo o que eu posso alcançar, como a força que Ele me deu, como a sabedoria que Ele me deu, a habilidade que Ele me deu. Infelizmente, alguns cristãos, na busca pelas bênçãos, eles esquecem do abençoador. E, amados, é muito importante nós não nos esquecermos de quem nos dá a habilidade, a força e a capacidade para nós adquirirmos o que conseguimos até aqui. Amém? Aqui na apostila ainda de Vida de Louvor, do Rema Brasil, traz 5 boas razões para um cristão dar o dízimo. E está fundamentado no livro do irmão Kenneth Hagin, chamado Toque de Midas. É um ensinamento equilibrado sobre a questão da prosperidade financeira. Primeiro, devemos dizimar porque amamos a Deus em primeiro lugar. Dar é uma expressão de amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo que deu. Não existe, amados, amor real e verdadeiro se não houver doação. Segundo, devemos dizimar em obediência à palavra. A palavra ensina que devemos investir na obra de Deus. Então, o investimento que nós fazemos na obra de Deus, nós fazemos porque entendemos que somos abençoados por Deus. Terceiro, devemos dizimar como uma maneira de investir na grande comissão de Cristo. É responsabilidade dos crentes a propagação do Evangelho. Ou seja, Deus nos mandou, nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. É uma pena que boa parte da igreja não está indo. E claro, nos mandou também financiarmos a sua obra. E boa parte da igreja também está com os ouvidos fechados para esse tipo de ministração. Quarto, devemos dar porque desejamos ver as pessoas sendo abençoadas. Nós não queremos a bênção? Por que é que Deus nos abençoa? Ele nos abençoa para nós sermos uma bênção. E a quinta razão, devemos dizimar tendo expectativa de que Deus honrará suas promessas de nos fazer prosperar. Tem muitas pessoas, irmãos, que até dão,
Mas sabia que elas não sabem colher? Quando alguém vai abençoar elas, elas não recebem a bênção, elas evitam receberem, pensando que isso é um sinal de humildade, mas na verdade isso é um sinal de autossuficiência e de arrogância que precisa ser tratado. Se você é assim, quando alguém vai te abençoar, quando alguém vai ser mão de Deus na tua vida e você fecha aquela mão, você está privando a prosperidade de Deus de te alcançar. Aqui temos uma lista de 5 razões para um cristão dar o dízimo, e a lista apresenta essas razões em ordem de prioridade. No entanto, muitos pecadores enfatizam demasiadamente o quinto item e o apresentam como a maior razão para as pessoas darem o dízimo. Aí, isso é o Kenneth Hagin falando no Toque de Midas. Muitos projetos de Deus têm permanecido no papel por causa da resistência das pessoas a darem os seus dízimos. No entanto, é por meio do dízimo que os recursos financeiros chegam para o sustento dos ministros separados para a obra de Deus e também para o financiamento e sustento da obra de Deus. O dízimo deve ser uma oferta de amor e adoração a Deus e deve ser dado como reconhecimento de tudo que vem dele e é para ele. Então, se as pessoas te perguntarem, você é obrigado a dizimar? Você vai dizer, não. O meu dízimo é um reconhecimento de gratidão e também um privilégio de ser um financiador da obra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, diz assim, Davi diz, porque quem sou eu? E quem é o meu povo, cara, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Ou seja, quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos entregando parte daquilo que Deus fez chegar à nossa vida. É um sinal de reconhecimento. Em Atos 17, 25, o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Essa vida que você tem, essa respiração que você tem e todos os bens, imagina aí, que você tem, que não são poucos. Deus tem te dado abrigo, Deus tem te dado vestuário, Deus tem te dado alimento, Deus tem te dado transporte e muitas outras coisas. Podemos não somente falar das bênçãos naturais e as bênçãos espirituais, como o novo nascimento, a habitação no Espírito, as pessoas que Deus levantou para te ensinar, para te ungir, para te separar, para edificar, para te levantar quando você cair, te visitar quando você estiver no hospital, ser uma mão dele em socorro às suas necessidades. Amados, dar o dízimo demonstra uma atitude de fé, demonstra uma atitude de submissão à palavra. Dar o dízimo demonstra uma atitude de adoração, de amor e de temor a Deus. Eu espero que, depois de ter fundamentado todos esses textos da palavra de Deus, expondo aqui através desses vídeos, você possa entender a responsabilidade e o propósito pelo qual Deus nos faz prosperar. Deus não quer que a gente passe necessidade. Deus não quer que a gente tenha aquém do que precisamos. Não, Ele prometeu. Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no Salmo 23, no Salmo 91, mostra como Deus é presente. Mostra como Deus supre. Mostra como Deus se alegra com a nossa prosperidade. Mas muitas vezes o que entristece Deus é a nossa falta de gratidão, a nossa falta de reconhecimento e em reter aquilo que deveria ser plantado. Tem coisas na nossa vida que são semente, tem coisas na nossa vida que são pão. As sementes é para serem plantadas, o pão é para ser alimento. Então, que nós possamos, através de instruções, ensinos como esses, a gente entender o propósito pelo qual Deus nos faz prosperar. Dar o dízimo vai demonstrar a nossa atitude de fé, submissão à palavra, adoração, amor e principalmente temor a Deus, porque é o temor a Deus o princípio da sabedoria. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não é sábia e tudo que ela está fazendo simplesmente para no final da sua vida, ela olhar para trás e ver assim, o que foi que eu fiz com o que Deus me confiou. Irmãos, é importante nós olharmos no final da nossa vida para trás e ver e ter aquela sensação que Paulo teve quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Eu completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Isso só vai ser possível se a gente
não for demasiado apegado aos recursos, apegado aos bens, apegado a essa vida, mas pelo Espírito aprendermos a usar o dinheiro e amar as pessoas. Só assim nós vamos cumprir com alegria aquilo que Deus nos confiou. Amém? Se você está gostando desse material, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nós cremos que Deus tem nos levantado para sermos uma voz. E a internet hoje nos dá essa voz de sair de dentro das quatro paredes e entrar nos lares e nas vidas das pessoas, levando conhecimento da palavra de Deus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.